O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu-se compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e beijou e cobriu-os de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Quando chega esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós então somos convidados a nos alegrar nesse 4º domingo da Quaresma. Por quê? Daqui a alguns dias estaremos celebrando a festa que então nós estamos preparando já há algumas semanas para poder celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a ressurreição do nosso Senhor, a sua Páscoa. E assim então, meus queridos amados irmãos, a cada domingo nós somos enriquecidos pela nossa liturgia, que traz proposta para que nós possamos bem nos preparar para poder celebrar a festa da Páscoa. Nós temos então lá no primeiro domingo, só recapitulando, porque a nossa liturgia ela é fantástica, ela tem então um fio condutor que vai nos conduzindo sempre para um caminho na construção do homem novo, que é a proposta que a liturgia de hoje traz para nós. Então lá no primeiro domingo nós tínhamos então Jesus que venceu as tentações e que também nós fomos propostos a poder entrar nesse deserto da vida para também vencer com jejum, esmola, oração, vencer as tentações também nós somos submetidos
Não somente 40 dias, mas toda a nossa vida. E aí nós vamos então dando passos, né, na nossa liturgia, e nós vamos então percebendo que então o Senhor, Ele conhece o nosso coração e sabe das nossas lutas, dificuldades. Então no segundo domingo nós celebramos então um convite a poder nos transfigurar. Porque diante, né, só recapitulando um pouquinho da liturgia desse segundo domingo, onde então Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição sua para os discípulos então ficaram desanimados, ficaram tristes, porque deixaram tudo para seguir alguém que vai morrer na cruz. E aí Jesus então leva os discípulos para poder subir ao monte e ali se transfigura diante deles. E também é o convite à oração, porque a oração também, ela permite e concede a nós também nos transfigurar diante das nossas tristezas, diante das nossas dificuldades, desafios que a vida propõe para cada um de nós. E assim nós podemos então ser luz para o mundo. E no domingo passado nós então, éramos convidados a poder então a buscar aquilo que precisa ser mudado dentro de cada um de nós, ou seja, era o convite à conversão, à mudança de mentalidade, que todos nós precisamos ter. Ninguém está pronto, acabado nessa vida, a tal ponto de dizer: Senhor, pode me levar que agora eu vou para o paraíso. Não, nós precisamos sempre melhorar enquanto seres humanos. E hoje, meus queridos amados irmãos, o convite, é claro, é a alegria, mas para que a alegria nossa seja plena, nós precisamos então de uma vida nova. Não podemos continuar na mesma pessoa, né? Domingo passado ouvimos ainda pessoas que murmuram, reclamam. Não, nós precisamos ser então profetas da esperança, que é o tema, né? A qual então esse ano jubilar, a qual nós estamos vivenciando, nos propõe. A esperança, levar a esperança, porque temos muitas pessoas que estão em desespero. E nós precisamos ser esperança para a vida das pessoas, mas para ser esperança para a vida das pessoas, precisamos nós ter essa esperança. Porque a esperança não decepciona, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Paulo, né, em uma das suas cartas. Então hoje é preciso então acolher esse convite a uma vida nova. E olha só, vamos então mergulhar na riqueza que a liturgia traz para nós hoje. Primeira leitura de hoje do profeta Josué. Esse homem então que ele foi o sucessor de Moisés e conduziu esse povo a poder entrar na terra prometida. Mas olha que interessante hoje, né? A qual então essa primeira leitura traz para nós. Deus então hoje convida e diz a Josué o seguinte: olha, vamos parar um pouquinho e vamos comemorar e vamos nos alegrar. Mas alegrar por quê? Olha, e aí está o início, né, dessa primeira leitura. Hoje tirei de cima de vós o opróbrio, né, do Egito. O que é esse opróbrio? Ou seja, esse opróbrio é aquele fardo, é aquela decepção que o povo passou enquanto esteve escravo lá no Egito. Mas Deus então libertou eles. Mas mesmo assim, aquele peso daquela história que vinha, né, de toda a luta, os antepassados que sofreram, passaram lá, ainda estava presente na vida deles. E hoje então o Senhor, percebendo isso, Ele vai convidar esse povo a poder esquecer isso, ou seja, não esquecer porque faz parte da nossa vida, da nossa história, a gente não esquece, mas olhar para aquela situação como algo que foi preciso passar para poder então entrar nessa terra prometida, a qual Deus vai conceder a eles. E olha só, um sinal, né, dessa ação de Deus é poder colher os frutos novos, a qual então eles mesmos semearam, plantaram e agora estão colhendo. Não por obrigação, mas por eles próprios. E a gente precisa comer, a gente precisa plantar, então vamos plantar e vamos colher. E Deus está presente com eles, olha só, e faz com que eles comam os frutos dessa vida nova. Então, meus queridos amados irmãos, nós muitas vezes também, né, nessa nossa caminhada em mudança de mentalidade, de conversão, nós muitas vezes ficamos presos a coisas do passado. Tem gente que então sepulta, né, as pessoas, mas que não sai ali da cova também, que não sai do sepulcro também da pessoa. E é preciso sair, é preciso caminhar para a vida nova. Ou seja, deixa, né, sepultar os mortos e vamos viver a vida, porque nós temos a graça de poder então escrever uma nova história. Por que não fazê-lo? Ficar preso a coisa do passado. E tem muita gente que até mesmo no pecado, eu fiz isso, aquilo, outro. Ora, você já se reconciliou com Deus através do sacramento da penitência, né? A qual então nossa paróquia na terça-feira terá a oportunidade de realizar, através do mutirão, né, de confissões que está sendo realizada na nossa região.
terão a oportunidade de fazer, mas tem muita gente que confessa, recebe a absolvição do pecado, mas está lá, ele mesmo não se perdoa. E quantas pessoas nós conhecemos, principalmente quem pratica aborto? As pessoas trazem aquilo dentro de si, e ali é claro que fere até o psicológico da pessoa, que a pessoa não consegue, não, mas poxa vida, Deus não pode me perdoar, como eu tirei a vida, eu matei uma pessoa. E a pessoa traz os transtornos, né, que precisa de acompanhamento também de profissionais. Mas enfim, está preso a coisas do passado. Essa primeira leitura de hoje mostra para nós que a vida nova é preciso ser colhida também por nós, e é querida por nós. Porque senão vamos continuar sendo o mesmo homem e a mulher velha de sempre. E nós não queremos isso. Queremos entrar e entramos nesse tempo da quaresma para poder então construir vida nova. E hoje a liturgia então nos apresenta o caminho para que essa vida nova seja construída em cada um de nós. E olha só, o salmista é aquele que fez a experiência do amor de Deus e hoje nos convida a poder então presenciar essa vida nova, provando esse Deus que é o quê? Ele é suave. O Deus não é o Deus que pune e castiga. Somos muitas vezes nós que mesmo nos punimos, nos castigamos, não nos perdoamos, aquela pessoa, né, a qual nós tivemos um atrito, uma situação. Então Deus não veio para punir, para julgar, para castigar, e nós vamos ver isso na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio para poder então nos trazer vida nova, e é o que a liturgia, né, através do Evangelho vai falar para nós hoje. Então, provar e ver de quão suave é o Senhor. Não tenho medo de Deus. Deus não veio punir, castigar, mas veio nos perdoar, veio nos dar nova oportunidade. Mas até quando isso é possível? Ora, até quando nós tivermos então o último suspiro nosso, ainda é tempo de conversão. Então é preciso fazer a experiência desse Deus que é suave e que com o seu amor nos ajuda a poder então a vencer as adversidades da nossa vida. E aí nós podemos então avançar um pouquinho mais, porque olha só, a segunda leitura de hoje nós temos então Paulo que escreve a comunidade de Corinto, né, na segunda carta. E ele vai dizer o seguinte para nós, olha só, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Ou seja, se nós temos então Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos então ser homens e mulheres novas. Não podemos estar presos mais uma vez ao passado, é preciso se transfigurar, é preciso ser uma pessoa nova. Mas o que precisa ser então novo na minha vida, o que está velho, olha, aí é um exercício nosso, né, do tempo da quaresma. Olhar para dentro de nós e perceber aquilo que precisa ser trabalhado para que nós possamos, então, deixar que Deus nos ajude, né, a construir esse homem, essa mulher nova para um mundo novo a qual nós esperamos. Então, olha só, o mundo velho desaparece, tudo agora é novo, mas tudo isso quando, então, Deus está presente na nossa vida e nós presente na vida de Deus. Então, nós precisamos, né, como Paulo continua dizendo o seguinte, nós em Cristo fomos reconciliados. Cristo, ele então veio para poder nos salvar, não nos condenar, mais uma vez digo e repito, mas veio para poder então, né, nos dar uma nova oportunidade, de podermos então mudar, escrever uma nova história. E eu não canso de dizer o seguinte, né, porque é uma experiência própria. Quando estava na escola, por exemplo, aprendendo as primeiras letras, né? Certa vez a professora passando a atividade, a gente escrevendo, e eu errei, né? E aquilo me deixou muito triste. E aquilo então chocou, ali chamou a atenção da professora, que se dirigiu até mim e disse o seguinte: o que foi? O que aconteceu, Emerson? Eu falei: professora, eu errei, né? Não sei o quê, eu queria fazer certo, mas errei aqui. Ela falou: faz o seguinte, vira a página, começa de novo. E olha só que interessante, né? São experiências da vida da gente que a gente deve levar, trazer para a vida. Se você errou, ora, vira a página. Não fique preso ao passado, escreva uma nova história, mas deixa que Deus seja o lápis, a caneta, a canetinha, seja qual for o instrumento que você necessite para escrever. Mas que Deus seja essa caneta, seja esse objeto, porque somente Ele pode fazer em nós, realizar em nós coisas novas. E aí nós podemos então avançar para o Evangelho de hoje, Evangelho tão conhecido nosso, tão maravilhoso, né? Eu digo para vocês que para mim é a passagem do Evangelho que eu mais admiro. Por quê? É uma passagem que fala da história de cada um de nós, mas que nós vamos então caminhar um pouquinho nessa leitura. Olha, essa leitura é cheia, permeada de então sinais, de reflexões que nós poderíamos trazer, mas vamos nos ater àquilo que a liturgia de hoje nos propõe, que é essa vida nova. Então olha só, nós temos então, olha só, e Lucas, ele gosta de então, não é à toa que nós temos então,
do versículo no capítulo 15, versículos de 1 a 3, por quê? Para dizer então para quem está sendo dirigida essas palavras. Olha só. Os publicanos e pecadores aproximaram de Jesus para o escutar, ou seja, os pecadores, as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão decepcionadas com o mundo que estão vivenciando. Eles então pararam para ouvir Jesus, para escutar Jesus. E do outro lado tem outro grupo, né, que não pode faltar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. E aí muitas vezes a gente olha para nós hoje e fala, poxa vida, mas, né, olha só, isso já é desde antigo, já de mais de 2000 anos lá na época de Jesus, e já antes de Jesus já tinha isso. Onde há ser humano, infelizmente, há pessoas desse porte, desse nível, que tem esse tipo de atitudes. Mas enfim, este é o público a qual então Jesus está falando. E para nós hoje. E aí nós podemos então, né, dizer, porque olha só, os fariseus criticavam, e é justamente a eles que Jesus então vai contar essa parábola. Vai dizer então desse homem que tinha 2 filhos. Então nós temos aqui alguns personagens, né? O pai, o filho primogênito, né, que é o primeiro, é o mais velho, e o filho mais novo, o jovem mais novo. E olha só, o filho mais novo então disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Isso para a cultura semita, né, ou seja, a cultura da época de Jesus, era inconcebível isso. Por quê? Primeiramente, a gente só tem herança de quem morre, né? E como a pessoa está viva, vai pedir a herança, se a pessoa nem morreu? Então, é algo que destoa, mas é preciso entender o porquê que Lucas, né, ele coloca essa parábola na boca de Jesus. Mas olha só, então, ele pede a parte que cabe da herança. Ou seja, esse jovem é um jovem que então busca e ele está atrás de algo, tem um objetivo na sua vida, que é essa vida nova. Essa vida nova. E ali na casa do pai, ele pensa que então, olhando para ao redor, aquilo que o mundo está apresentando, ou seja, farra, festa, tantas situações ali, que são melhores do que a vida que ele tem. E ele então busca, e ele quer aquilo para ele. E olha, para isso, ele não tem condições, ele pede então parte da herança do pai. E o pai então, tá bom, tranquilo, já que você quer, vai lá, distribui e dá aos 2 filhos a parte da herança a eles. E aí então, poucos dias depois, ele vai para o mundo, sai da casa do pai e vai em busca dessa vida nova, dos prazeres que a vida oferece. E ali então diz aí o Evangelho que ele gasta tudo numa vida desenfreada. E aí então o que acontece? Se a pessoa não gasta, um dia vai acabar. Porque se você gasta, mas você tem onde repor, automaticamente vai recompondo aquilo que você então tira. Mas se você só vai gastando, uma hora a mina seca. E aí então o que acontece? Ora, vem ainda para ajudar uma grande fome naquela região. E ele começa então a passar necessidade. E o que ele busca sair? Peraí, voltar para a casa do meu pai? Não, eu vou deixar então que as pessoas olhem para mim como uma pessoa perdida, uma pessoa que então tentou, mas que não conseguiu, buscou e não alcançou. Não, peraí, eu vou trabalhar. E olha só que interessante o trabalho que ele consegue, para poder então cuidar dos porcos, num campo, né, de um homem. E olha só, também mais algo que era inconcebível ao judeu. Cuidar de porcos, animal impuro. Então isso era inconcebível, né, para eles, porque tornaria ele também impuro. Mas é o que tem, ele foi trabalhar com os porcos. E olha só, começou então a passar fome e ele queria comer a comida que davam aos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, percebem a situação a qual esse jovem ele se encontra? Totalmente perdido. E aí quando está no fundo do poço, é que ele vai olhar para cima e vai então enxergar Deus. E esse Deus, meus queridos amados irmãos, na pessoa do Pai, que então os pais, né, assumem esse compromisso de ser sinal visível do amor de Deus para os seus filhos. Então ele olha para cima e diz, poxa vida, lá na casa do meu pai, os empregados comem muito bem, e eu aqui, querendo comer a comida dos porcos, nem isso me dão. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar, eu vou vencer o meu orgulho, eu vou então tirar as sandálias, calçar a sandália da humildade e vou então voltar para o meu pai. E aí então ele vai. E aí então aquela cena, né, que a gente fica só contemplando, pensando, imaginando como deve ter sido.
O pai que com certeza esperava ansiosamente o seu filho. Porque ninguém mandou um zap lá dizendo, olha, seu filho está chegando aí, viu? Pode esperar ele que está... Não, ninguém disse, mas com certeza ele sabia que um dia esse filho ia voltar. Então esperava ansiosamente o retorno desse filho. E chegou o grande dia. Ele então, olha só, à distância, ele percebe que seu filho vem, e mais uma vez Lucas, né, vai dizer que aquilo que esse pai faz é algo superior, porque ele sai correndo. E olha, se hoje já é difícil, né, para quem já tem idade avançada correr devido à saúde, o físico, imagine naquela época que não tinha atividade física, academia, né? Então era inconcebível, mas o pai corre. O correr, meus queridos amados irmãos, é ir ao encontro daquilo que então ele tem no centro da sua vida, que é o amor. É o amor que está ali naquele jovem, que buscou ali então essa vida nova e não encontrou, mas ele voltou novamente para poder recomeçar e escrever uma vida nova. E o pai, o que ele faz? Ele diz, mas espera aí, o que você fez? Onde você passou? Espera aí que eu vou te deixar de castigo. Não, o pai abraça, beija e pede aos empregados ainda, olha, traz a melhor túnica, traz então sandálias e anel, porque esse meu filho estava perdido, né, estava morto e tornou a viver, estava perdido e se encontrou. Então, meus queridos amados irmãos, esse texto muito conhecido nosso, né, como o filho pródigo, nós somos chamados a olhar de uma forma diferente, porque o principal aqui não é o filho, mas sim o pai que acolhe, o pai que ama, o pai que vem ao encontro. Ele foi ao encontro do filho mais novo, e nós vamos ver então adiante que ele vai também ao encontro do filho mais velho. Mas vamos por partes. Então, por que então que ele pede, né, para que dê então sandálias, vestes e anel? Sandália é onde a gente caminha. Então esse meu filho agora vai trazer, ou seja, vai carregar chinelos novos, ou seja, ele vai caminhar por caminhos novos, na busca dessa vida nova. E a veste, por quê? Olha, ele estava surrado com as vestes do mundo, pensando as coisas do mundo. Agora dê a eles a veste do ressuscitado, da ressurreição, da vida nova. E o anel, olha, para que ele possa conseguir isso, é preciso ter compromisso. Então o anel é compromisso que ele sela com o Pai. Então nós vamos entender que o Pai acolhe, mas que então ele apresenta para nós que nós também temos a nossa responsabilidade, que ele não pode fazer tudo por nós. Tem muita gente que então está desempregado e fala, Senhor, eu vou estar aqui rezando, eu vou conseguir a graça do emprego. Mas tudo bem, pede, reza, né? E é claro que Deus pode atender. Mas a pessoa não acorda cedo para ir buscar, não manda um zap, não liga, não faz nada e quer que o emprego caia do céu. Não vai cair. Porque primeiramente a gente precisa fazer a parte da gente, demonstrar que a gente quer aquilo. Se você não vai ao encontro, você então não quer. E se você não quer, Deus respeita o seu então desejo. Então é preciso fazer a nossa parte, e isso exige de nós esse compromisso, essa responsabilidade. E aí então nós podemos ver que a grande festa está feita, selada, porque esse filho, novamente agora, ele vai escrever uma nova história. Mas espera aí, a família está incompleta, está faltando um personagem dessa história. E aí então o irmão mais velho, o primogênito, chega então do trabalho e começa então a ouvir algo diferente. Espera aí, que fumaça é aquela na chaminé lá? Tem churrasco? E chama um criado e quer saber o que está acontecendo em casa. O que está pegando aí, né? E vai dizer o seguinte, olha só, é o teu irmão mais novo que chegou, teu pai o acolheu e está preparando, né? Matou um novilho gordo e está fazendo um churrascão daquele. Vamos lá. E ele não quis ir. E aí o pai, mais uma vez, agora sim, ele vai ao encontro também, toma a iniciativa ao encontro do filho mais velho, o primogênito. E vai dizer para ele, vamos filho, para casa, vamos participar da festa. Não, eu sempre trabalhei com você, sempre estive contigo, nunca desobedeci, você nunca me deu um novilho, nada, nem um passarinho, né, para eu poder então ali fazer uma festa com meus amigos. Agora vem esse teu filho, olha assim, ele mesmo se exclui. Esse teu filho, que é o irmão dele, mas ele não aceita, ele não consegue acolher, porque a inveja, os ciúmes. Então nós temos então esse irmão mais velho que não quer entrar para a festa, mas o pai vai dizer o seguinte, o porquê que ele fez isso. Olha meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é teu. Como a canção nos diz, né? Tudo é do pai, tudo é dele, tudo é nosso também. Então tudo é teu,
não precisa te dar, você já tem. Só que então esse irmão mais velho, ele tem um relacionamento com o pai de patrão e empregado, não como filho. E por isso não consegue entender a lógica da misericórdia que o pai tem para com o irmão. Então, meus queridos amados irmãos, aqui não diz para nós se ele foi, se ele ficou, se ele não entrou. Por quê? Porque esses personagens têm muito a ver com cada um de nós. Cada um de nós podemos ser pai, que também acolhe as pessoas que erram na nossa vida, na comunidade, onde quer que estejamos. Também nós podemos ser o filho mais novo que pediu a parte da herança, foi para o mundo. Eu deixei as coisas de Deus, fui para o mundão, curti o prazer da vida, mas que voltou. Ou nós podemos ser esse, eu sempre participei daquela comunidade, estou há 40 anos lá, 30 anos, tem 25 anos de história a paróquia, eu estou desde essa pedra fundamental, estou lá. Mas que não consegue acolher a chegada de novos irmãos, que estiveram perdidos no mundo, que foram acolhidos pelo Pai, mas que não consegue abrir o coração para a acolhida. E é preciso também trabalhar isso para que a vida nova também aconteça nele. E nós precisamos também ser como o Pai, acolher as pessoas. E é por isso que a nossa igreja, ela trabalha já há tantos anos aí a questão da acolhida, porque é fundamental. Quem não gosta de ser acolhido? Todos nós gostamos. Então, é essa acolhida que todos nós precisamos e que precisa estar presente na vida de cada um de nós, mas que nós então, como disse e repito, nós temos então, ora, vezes papel de pai, de filho novo, de filho mais velho, não importa a condição que nós estejamos, mas todos nós precisamos de uma vida nova. E tudo isso só pode ser construído se nós nos abrirmos essa vida nova, a qual o Senhor quer construir em cada um de nós. E que a quaresma, então, ela nos ajuda a podermos, então, enxergar aquilo que precisa ser novo em cada um de nós. Para que assim, quando chegarmos ao final dessa nossa caminhada, possamos, então, nos alegrar, porque doeu, sofreu, machucou, sim, mas conseguimos o nosso objetivo, a nossa meta. E agora já não sou mais aquele homem que reclama, murmura, já não sou aquela pessoa que fica fofocando, fica criticando. Não, eu sou um homem novo, eu sou uma mulher nova. Estou cuidando mais de mim para poder cuidar também das pessoas. Estou sendo um homem e mulher nova. Então, que nós possamos nos abrir a esse convite, a qual então a liturgia de hoje nos propõe, a essa alegria que passa por essa vida nova a qual o Senhor quer construir em cada um de nós. Mas que nós precisamos então, assumir esse compromisso, essa responsabilidade de poder trabalhar e nos empenhar para que os frutos da vida nova, a qual na primeira leitura o povo colheu, que nós também possamos colher na nossa vida, sendo sinais do amor e principalmente de esperança para um mundo que necessita tanto de esperança, porque estão desacreditados, enganados por tantas situações e principalmente da lógica de poder a qual o mundo está instaurado. Que Deus então nos ajude, nos fortaleça e Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós para que nós possamos alcançar esse nosso objetivo de sermos homens e mulheres novas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.